Mais um Safras de Histórias, e dessa vez a gente vai conversar com Eduardo Sampaio. Muito prazer ter você aqui, Eduardo, conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente vai falar hoje sobre cafeicultura regenerativa, né? Você que é especialista, eu vou pedir para que você se apresente, fique à vontade, por favor. Igualmente, era um prazer estar aqui em Patrocínio, com 60 mil hectares de café, capitaneando essas transformações sempre muito interessantes no Cerrado. Eu sou Eduardo Sampaio, engenheiro agrônomo pela Exalc, turma de 1987. Venho de uma mistura de paulistas e mineiros, a família sempre ligada a café, e o café me tomou também desde pequeno, né? No sul de Minas, e virei agrônomo, e a partir daí, sempre dentro da área do café, no Brasil e no mundo, por vários continentes, com foco sempre na nutrição do cafeeiro, na fertilidade dos solos, e também entender o café do ponto de vista do consumidor, do torrador nos mercados, e principalmente do ponto de vista do produtor de café. Muito obrigada mais uma vez. Eduardo, eu vou começar perguntando sobre o nome cafeicultura regenerativa, né? A gente tem esse nome, ele divide muitas opiniões aqui no Brasil. E você sempre nos traz a sua opinião sobre esse termo. Eu queria que você compartilhasse aqui com quem está nos assistindo, explicasse um pouquinho por que esse termo e por que você não concorda muito com isso. Esse termo traz um pouco de incômodo, principalmente aos agrônomos e produtores, porque significa que talvez a gente tenha que regenerar alguma coisa que foi destruído. Quando em muitos pontos de vista a gente, por exemplo, no Cerrado, trouxe mais fertilidades aos solos, equilibramos o solo de certa maneira para produzirmos. Eu andei muito com o grande engenheiro agrônomo José Pérez Romero, que gostava do nome, que foi um mentor para muitos do Cerrado e teve aqui há muito tempo atrás, e trouxe o nome Manejo Ambiental Agrícola. Porque todo agricultor e todo agrônomo deve ser, antes de tudo, um ecologista. O Eugênio Odum, pai da ecologia moderna, sempre falava isso. E ecologia quer dizer estudo do local, estudo do lugar que a gente vai plantar. Então, o ser humano caminha nesta arte de plantar, satisfazer as suas necessidades de renda para ofertar alimentos ao mundo. Mas ele sempre tem que fazer análise de risco do local onde ele está trabalhando, da interação da agricultura, do solo com as bacias, com as áreas de preservação permanente e reservas legais. Então, tem muito uma contribuição desse lado das APPs e reservas legais com o ambiente produtivo, em termos de água, de temperatura, de reciclagem de nutrientes. Então, o nome ficou porque é um nome que acho que talvez não dê para a gente fugir mais dele, né? Mas esse incômodo é sim compartilhado. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente quer escala de uma agricultura bem pensada, esse manejo ambiental agrícola, a agricultura regenerativa. E para a gente trazer escala em todos os países produtores de café, a gente precisa unir as pessoas e de uma forma que ninguém se sinta desconfortável. Perfeito. Eduardo, o que é cafeicultura regenerativa e como é que ela se diferencia, né, das demais práticas sustentáveis na cafeicultura? Então, é uma agricultura que traz um equilíbrio mais forte, traz o componente biológico junto ao químico e física. Eu costumo dizer que não foi um pecado a gente dedicar tanto tempo à validação científica, de pesquisa da nutrição e da fertilidade dos solos. Quando a gente exauriu a fertilidade dos solos de São Paulo e do Paraná, que aconteceu aí até os anos 60, e o extinto Instituto Brasileiro do Café começou a mapear o Cerrado a partir dos anos 68, a gente trouxe uma ideia de química e física de solo e genética. E aí entrou a ferrugem do cafeeiro, a gente adaptou muitos espaçamentos das variedades. E depois veio a irrigação. Dr. Ângelo Paes de Camargo, grande agrometeorologista do Instituto Agronômico de Campinas, esteve nessas pesquisas e lembrou muito a adaptabilidade do café nessa região em alguns setores, não todo o Cerrado. Hoje, com a irrigação, a gente tem mais de 250 mil hectares. Então, é importante
trazer o componente dos micro-organismos, dos insetos predadores, no mesmo patamar da química, da fertilidade, da física de solo, já muito avançado. E tivemos nomes muito importantes que falaram tudo da agricultura regenerativa nos anos 60, 70 até 80, mas que não tiveram a chance dos seus trabalhos serem colocados em práticas como hoje em dia. É possível a gente falar de cafeicultura regenerativa em grande escala, atender os mercados, né, os grandes mercados, e ainda assim não perder os princípios regenerativos? Sim, mas exige um grande esforço e um grande pensar sobre essa transição. Em primeiro lugar, Ana, a gente tem que pensar que é uma transição de 5, 10, 15 anos, né? Nós estamos aqui celebrando no Cerrado 50 anos de cafeicultura, o que é uma glória danada, né? Está publicado, e isso é fantástico, uma DO de alta importância à cafeicultura mundial. Eu penso que se a gente fizer implementações ou elementos, passos de implementação em sequência, a gente pode fazer essa conversão. E que a gente tenha uma união nessa conversão, não é da noite para o dia. Então, a gente criou uma ideia de elementos a serem executados que permitem essa transição em escala. Mas é uma transição que a indústria tem que apoiar, tem que entender, tem que concordar para que ela ocorra em escala nos mais diferentes países produtores de café. São diferentes biomas, nós temos o café arábica, o café robusta no mundo, montanha, café arborizado, café mecanizado, café irrigado, e todos esses elementos devem ser tomados em consideração para essa transição. A Expocacer criou grupos, né, de cafeicultura regenerativa. Como é que você avalia essa iniciativa para uma cooperativa? A Expocacer sempre teve esse negócio da inovação, né, do pioneirismo, porque é uma entidade, uma organização muito ligada a entender o consumidor final, o seu comprador, o seu torrador e o seu consumidor final nos mais diferentes locais do mundo. Então, as discussões sobre a agricultura regenerativa, elas foram embasadas a princípio no tema de carbono, mas carbono é consequência de boa agricultura, né? Então, é interessante, nós temos os elementos, os produtores, os técnicos, todo o grupo de sustentabilidade e certificação, temos a indústria por trás disso também, dando uma garantia de compra, e essa transição dentro deste ambiente facilitador vai ser muito interessante. Nas suas palestras, você sempre se reporta aos desconfortos das regiões produtoras de café. O que seriam esses desconfortos? Essa é uma brincadeira que a gente faz nesses exercícios com os produtores, com os técnicos, com a equipe de sustentabilidade. De repente, para num slide e a gente aponta alguns desconfortos. Ora técnicos, horas como o nome da agricultura regenerativa, horas com certo atropelo de alguns setores da indústria do café que querem acelerar essa transformação não dando tempo ao produtor. E mão de obra, água no cerrado, clima, mudança climática, são os desconfortos que a gente tem que discutir para unir para um canal de atividades ou conjunto de atividades que, se implementados, resolvem para todos. Esse é o tal do slide do desconforto. E existe algum conforto, então? Você traz também os confortos? Sim, aí passa para o slide da calma. Todos têm que ter calma para pensar e discutir. E os confortos, primeiro, o Brasil é um player mais importante do mundo no café. A gente está assumindo até um protagonismo no café canéfora agora, né, no café robusta. Somos o segundo maior consumidor de café, temos o melhor ambiente facilitador com assistência técnica, com crédito, com relacionamento de mercado, com preço FOB acima de 90% que chega ao produtor. Então, existe tecnologia disponível e práticas testadas para redirecionar esse modelo produtivo para confortar o produtor para mais 50 anos de cerrado. E a gente discute, através desses elementos, essas práticas,
com os produtores e com os técnicos. Então, o conforto vem e ele tem que ser discutido, validado, debatido para ser implementado em escala. Porque a gente não pode virar uma escolinha de agricultura regenerativa. Tem que ser tomado em escala e esse é um desejo da cadeia do café. Você trouxe para a gente o conceito de desconforto e conforto de uma forma geral, mas trazendo isso para a realidade do Cerrado Mineiro. Quais seriam os desconfortos e os confortos, né, do Cerrado? Eu diria que, com relação à água, a competição pela água aqui no Cerrado Mineiro, com as cidades crescendo, aqui a gente tem mais de 25 cultivos diferentes usando água, além do café. Nós temos aí algumas reconstituições de bacias, como o Consórcio das Águas do Cerrado. O futuro está no manejo coletivo das bacias hidrográficas. Aqui é uma nascente de muitos rios importantes, né, para o bioma brasileiro. Então, água, mão de obra, treinamento de mão de obra, eu diria alguma coisa de pragas e doenças, o bicho mineiro, os ácaros, as cochonilhas, os nematóides que vieram nesse conjunto da migração que alicerçou o desenvolvimento do cerrado. Sempre custo de produção, está dentro de uma faixa de custo de produção de rentabilidade e também, às vezes, e por que não falar transparentemente, uma certa pressa de alguns setores de trabalhar alguns pontos, como as plantas de cobertura, como alguns biológicos que só têm efetividade quando a fertilidade dos solos, o aumento da matéria orgânica estiver mais à frente para receber esses micro-organismos e o conjunto andar de forma sequencial. Então, tem que ter a calma do agricultor, lembrando o seguinte, que a agricultura é uma arte, a agronomia é uma ciência, mas é mais difícil ser artista, então é mais difícil ser produtor. Perfeito. E dentro desse, né, da agricultura regenerativa, você que é representante da Plataforma Global do Café, vocês trazem para a gente 7 elementos. O que seriam esses 7 elementos? Eu queria que você explicasse também a importância deles para a cafeicultura regenerativa. A Plataforma Global do Café é uma organização que trabalha no pré-competitivo e é multissetorial e atua hoje em 6 países. Então, a brincadeira que está ficando séria dos 7 elementos começou quando a gente trouxe alguns elementos, depois de muitas conversas com agrônomos e produtores fora e aqui dentro do Brasil, que confirmaram a importância da tomada sequencial desses elementos. Então, entendemos que o primeiro ponto é construir a fertilidade equilibrada dos solos em profundidade, para garantir, junto com o aumento da matéria orgânica nos solos, o segundo elemento, o ambiente convidativo para os biológicos e assim por diante. Então, esses 2 primeiros são de vital importância, são pré-condição para trabalhar o solo como um organismo vivo. Seria um preparo do solo, né? Um preparo do solo, mas assim, tem que, por exemplo, nós temos ainda no Brasil, por incrível que pareça, muita falta de magnésio do calcário. Parece até que o coitado do calcário, porque é mais barato, perde na cabeça do produtor a importância comparado a uma fórmula 2520 NPK. E ele é tão importante quanto. O magnésio, por exemplo, é muito importante na fotossíntese e para os processos de resiliência para a mudança climática, aquele calor que a gente teve em fevereiro. Então, esses 2 vão garantir muito, e devidamente com água, a existência e o aprofundamento do sistema radicular, tanto do cafeeiro, como das plantas do mato, das plantas de cobertura e das plantas existentes nas entrelinhas, para que a gente povoe o solo até 2 metros com raízes. Na ponta das raízes, as rizosferas é que fazem esse intercâmbio, essa troca de exudados, de compostos que alimentam a vida microbiana. Então, é como se as plantas se comunicassem através das coifas e desses micro-organismos. E isso é uma beleza, né? E é sutil e é imaginativo e toma um tempinho para o produtor entender, né? Por isso que é uma arte, mas validada pela ciência. Então, esses 2 pontos confirmados no grupo de trabalho da plataforma, e a gente tem aplicado isso fora do Brasil, eu, pelo menos na minha vida privada de consultoria, tenho conseguido falar desses elementos em todos os ambientes de produção de café do mundo.
Quais seriam os demais, assim, resumidamente? de uma Aí forma depois que a gente garantiu essa fertilidade equilibrada em profundidade, nós, com o aumento da matéria orgânica que é proporcional à textura do solo, já estaríamos preparados para a introdução dos bioinsumos e micro-organismos, que é a parte 3, e a sua administração. Em seguida, a gente garante que a parte física de solo, a distribuição da água, do ar, da matéria orgânica e um solo não compactado, seja a casa disso tudo, né? Dessa habitação que é a química mais a biologia do solo. Um solo, Ana, deve ter uns 25% de ar, 25% de água. E quando a gente fala 25% de água, em 2 milhões de quilos, ou 4 milhões de quilos, ou 6 milhões de quilos, ou 8 milhões de quilos, que é a profundidade até 80 centímetros, nós estamos falando aí em 1/4 de 8 milhões, né? 2 milhões de litros de água num hectare. Olha que maluquice, né? E com a temperatura adequada, a gente tem tudo para que esses micro-organismos trabalhem junto com as raízes e com o cafeeiro e o mato, de forma a trazer a renda que a gente quer. Na sequência, e muito importante, qual o papel da APP e da Reserva Legal, o ambiente que não é cultivado pelo agricultor, nesse contexto? Vamos pensar em 4 ou 5 elementos aí dentro, né, ou fatores. Quebra-vento das APPs e reservas legais, diminuição da temperatura, manutenção da umidade, abrigo de predadores naturais, polinizadores, filtragem e reciclagem do lençol freático. Isso já num contexto do meio rural interagindo com o meio urbano. Por exemplo, aqui em Patrocínio, a gente tem o Ribeirão Feio, o Consórcio das Águas e todas essas bacias. Depois disso, o manejo integrado de pragas e doenças, e quando a gente fala integrado, onde nada é proibido, aonde existe racionalização e análise de risco, aonde os agroquímicos cedem o espaço aos biológicos, existe toda uma ciência da compatibilidade de aplicação e, muito importante, aí a tecnologia de aplicação, ou seja, que o produtor tenha a capacidade, o ambiente facilitador para garantir que os produtos cheguem no alvo, seja o alvo uma raiz, o solo, as folhas ou o fruto do café, tanto biológico como agroquímicos, para ter pouca deriva ambiental, pouca intoxicação. E, finalmente, e não menos importante, o custo de produção, mas o custo de produção, como faz muito bem o Sebrae e o Educampo aqui, com os seus técnicos, sabendo o custo por saco e por talhão, o custo financeiro, o custo com a depreciação, de todos os arquétipos. Mas na plataforma, a gente trouxe o conceito já antigo de renda de bem-estar e salários de bem-estar. O que é isso? É para os vários tamanhos de produtores do mundo todo, desde um pequenininho produtor de arábica no sul de Minas, de Conilon lá em Marilândia, Colatina no Espírito Santo, que explora 3, 4 hectares, até os produtores do Cerrado com mais de 100 hectares. Qual é o custo de vida de uma família de 4, com os seus ingressos e a renda total? Isso ligado ao fundamento da dignidade, ligado a vestuário, educação, saúde, mobilidade e alimentação. E esse é um trabalho, inclusive, que é muito levado a sério a partir de agora dentro da Organização Internacional do Café, para a gente entender que tipo de assistência técnica e ambiente facilitador é necessário para garantir a produção agronômica mínima viável e a produtividade mínima viável. Isso é muito importante na cafeicultura, que traz dignidade nos diferentes redutos do café no mundo. Por que esse aspecto social, comunitário, ele é tão importante e faz parte de um dos princípios, né, regenerativos? Como é que você avalia isso? E, na verdade, eu queria saber por que eles fazem parte, né? Não é só, a gente não está falando só do ambiental, né? E gostaria de saber também a sua opinião com relação a esse aspecto também. Uma vez brincaram comigo, ainda aluno lá em Piracicaba,
que a gente aprende quais são os elementos essenciais do desenvolvimento da planta, e a gente esquece que no ar tem carbono, hidrogênio e oxigênio, e luz. Mas o insumo mais importante para a gente é o nosso cérebro, que colhe o sol para transformar, no nosso caso, em café. E o ser humano tem que fazer parte desse contexto. Ele é o agricultor, ele, é claro, olha renda e dignidade, e ele é o artista dessa brincadeira toda. Então, essa equação ela não pode ser concluída sem a gente colocar o elemento social. E se a gente extrapolar a discussão mais brasileira e entrar na América Central, na África, todos os lugares que tem café plantado, em mais de 30 países que eu conheço de produção, o café melhorou a vida das pessoas. E agora é chegado o momento dessa celebração de 50 anos aqui no Cerrado, aonde uma reorientação do sistema produtivo está em voga. Mas para garantir que a cafeicultura como um todo tenha renda, não só até a porteira, mas também que o ambiente facilitador garanta a competitividade desses países nos mais diferentes modelos. Então, a inclusão do tema custo e renda de bem-estar é vital nesse contexto. Nada acontece sem a interferência do ser humano. E, portanto, o bolso do ser humano tem que ser celebrado aqui e dar conforto para que as famílias progridam, para que o Cerrado vá mais à frente ainda e que esse legado fantástico que a turma de vocês aqui escreveu até agora tenha continuidade por mais 3 gerações. Vocês estão comemorando 3 gerações já, né? Os primeiros sofreram muito, são meus colegas, já com 80 e poucos anos, aprendi muito com eles, aprendo muito com eles, mas a gente tem que olhar mais à frente. Mas existem diferenças entre produtores que adotam práticas regenerativas e os que não adotam, e você já percebe essas mudanças, essas diferenças? Sim, existe, mas é muito sutil. Então a gente também tem que caracterizar um ambiente confortável para que essas diferenças sejam mensuradas, né? Quais seriam? A gente tem feito muitas análises, por exemplo, de micro-organismos, metagenômicas, BOS, para caracterizar o manejo. Agora, é muito importante entender que essas transformações levam tempo, às vezes 5 anos, 6 anos, 10 anos. E nada acontece do dia para a noite. Um produtor, dentro do chamado modelo convencional, vai muito bem e ele pode se questionar: por que eu tenho que entrar para este caminho? Mas existem 4 pontos elementais aí da fertilidade em profundidade, da matéria orgânica e dos seus benefícios, da parte física, de evitar a compactação, muita água no solo e da renda, que estão, todavia, muito consolidados. Quando a gente explica o manejo integrado, os biológicos e a interação com a natureza, são muitas variáveis integradas nessa explicação. Então, é uma coisa mais difícil de explicar. Temos que trazer especialistas de outras áreas para nos ajudar nessas interpretações, para comparar um modelo convencional com um modelo regenerativo. Mas eu cito, por exemplo, lá no Vietnã, os problemas graves de infestação de nematóides, salinização do solo, que fazem o sistema dar uma travada, né? E por que eles foram causados? Ainda, felizmente, no Brasil, nós não chegamos nesse ponto. Mas a gente pode parar e pensar que muito mais do que a gente pensa ser regenerativo está ao nosso alcance. Por exemplo, uma irrigação responsável, com tensiometria, adubações por fases fenológicas e caracterizar um ambiente para ser funcional para os micro-organismos. Isso tem uma ciência acoplada, mas é mais sutil na demonstração. Então, no nosso grupo aqui, no Expocacé, e nas mentorias, a gente trabalha isso muito com os técnicos e com os produtores. E é muito importante identificar produtores que estão um pouco mais avançados, abrir trincheira, olhar raízes e discutir sempre na ótica do custo de produção todas essas diferenças. Então, esse mar de possibilidades e exatamente o momento que a gente se encontra de pesquisar com responsabilidade, respeitando a ciência, é que a gente está atravessando, aliás, começando a partir de agora para tomar em escala. Na sua opinião, você acha que o produtor do Cerrado Mineiro ele está preparado para essa mudança ou já vem se preparando
bem à frente das demais regiões produtoras de café? Aqui Nesse aspecto? eu sempre brinco que aqui é um misto de vários tipos de mineiro. Tem o paraneiro, o paulineiro, o gaucheiro, o japaneiro e até o bananeiro, como você, né? A mistura de baiano com mineiro. Aqui é uma terra de imigrantes que sofreu e que tem essa gana, essa garra de fazer transformações. E vocês, por causa desse sofrimento lá no passado e de todo o esforço que colocaram nessa transformação linda do Cerrado, vocês são abertos a essas inovações, vocês são a primeira região DO de café do Brasil e talvez do mundo. E então, estão preparados sim. E com a geração nova, a gente olha aqui na Expocacé, quanto menino novo, meninas novas aí, em todos os setores, né? Hoje eu estava brincando lá que tem mais mulheres que homens, o que abre ainda mais um campo de possibilidades de transformação. Então, tem líderes aqui para isso, né? Nas certificações aconteceu isso, foi a região mais certificada do mundo e a que empenhou mais esforços para isso, né? Então, com certeza, temos um ambiente muito favorável, mas temos que ir com calma. Quando a gente pensa em inovações, em aprimoramento, né, em inovação tecnológica, enfim, você acredita que podemos esperar isso da cafeicultura regenerativa nos próximos anos? Sim, ela é muito técnica e muito complexa, né? E vai ser muito comercial. As próprias empresas de agroquímicos estão comprando, fazendo aquisições na área de biológicos, né? A gente está vendo essa transformação. Nós temos a lei do on-farm, muitas transformações, e na verdade isso não é novo. A introdução dos risóbios na soja foi lá nos anos 80, e hoje isso é tomado em 55 milhões de hectares de soja. A, na cana, muito inseto predador, desde os tempos lá de Piracicaba, que fez toda essa transformação. Então, houveram e existem muitos exemplos em escala. O café, como é perene, ele é mais sutil, porque é ano a ano, né? E não é só o cafezal, mas toda uma bacia a ser transformada. Então, eu acho que é um caminho sem volta, mas temos que estar unidos, atentos. Eu acho que a sabedoria aí talvez seja tomar isso em forma sequencial de implementação, não é clubinho, não é escolinha, e unir todo mundo. Às vezes a gente conversa com alguns agrônomos que talvez não entendem isso, que sentem o desconforto de não terem sido chamados para isso, mas quando a gente olha a expertise deles, o currículo deles, eles falam, nossa, então eu me sinto pertencido a isso, né? Por quê? Porque ele começa a ligar o que ele já sabe, o que ele já aprendeu, o que ele já praticou com alguns desses elementos. Talvez ele precise melhorar um aqui ou ali, ou seja, já um expoente em algum deles. Então a gente tem que ter essa abertura, calma, sabedoria para chamar todas essas pessoas a trabalhar junto nessa transformação. Existem desafios para o cafeicultor que quer... Muito, muito, porque é normal o produtor estar embasado num sistema produtivo, né? A gente, no Cerrado, especialmente com a irrigação, a gente fala muito em produtividade por hectare, né? Mas a gente tem que falar também em produtividade sustentável, olhando indicadores de performance do solo. Então, estão vindo muitos indicadores de matéria orgânica, de vida microbiana, de enzimas que indicam essa vida microbiana, o que a gente fala como um indicador de qualidade e saúde do solo. E agora, muito interessante, né, a gente está vivendo um momento de transição das certificações. Agora, com os programas equivalentes propiciados pela Plataforma Global do Café, a gente pode trazer indicadores agronômicos, científicos, sociais, inclusive ambientais, para dentro de um processo do sistema interno de gestão, por exemplo, da Expocacé ou dos traders, dos exportadores e das cooperativas. Olha que legal, essa meninada toda trabalhando com indicadores, através de análise de solo, outros ambientais e sociais, discutindo internamente e auditando, entre aspas, o solo de uma propriedade.
Uma vez na Argentina, vi um sistema de auditoria do solo. Olha, a gente está discutindo, isso foi mais de 15 anos atrás, a gente está discutindo essas mesmas coisas. É uma evolução, as certificações começaram nos anos 70, estamos celebrando aí 50 anos de certificação, mas resta muito a fazer. Mas ela chamou a atenção para todo esse movimento de agricultura regenerativa. É claro que ele foi calcado numa mensagem, porque a cadeia tem que ter uma mensagem, que foi o carbono, o sequestro do carbono, né? Então, independente se a gente acredita ou não em mudança climática, para os que não acreditam, eu uso o termo variabilidade climática, né? E a gente tem que estar preparado para os dois, para mudança ou variabilidade. Pode fazer seca, podemos ter perdas. Estamos há 2 dias sofrendo geada aqui no Cerrado, né? Está muito frio à noite e com prejuízos aí até significativos em alguns casos, e o produtor tem que continuar, tem que ser resiliente a isso. Então, os desafios são trazer o produtor de forma segura para que, com muita confiança, ele faça essa transição. E o papel das cooperativas e dos exportadores e da cafeicultura brasileira em geral é dar o conforto, dar a base, dar essa segurança para essa transformação. E eu não tenho dúvidas que, apesar das vezes a gente se comparar com outros modelos na Colômbia, na América Central, que às vezes se escuta que é arborizado, que tem muito sequestro de carbono, mas nós temos uma possibilidade, e foi medida através do excelente trabalho do professor Serri lá da Exalc, junto com o Imaflora e com o Secafé, e eu tive a oportunidade de levar esse trabalho à Universidade de Wageningen, uma das mais renovadas lá na Holanda, e o pessoal olhou aquilo vendo a emissão, mas também o sequestro de cafés convencionais, que você perguntou anteriormente, e cafés regenerativos de boas práticas. Nós saímos, por exemplo, do Arábica com menos 3,4, tem que ser negativo, né? Quanto mais negativo, melhor, para menos 10,5 com práticas, boas práticas de regenerativo. E talvez pode ser mais ainda, né? Então já tem uma diferença medida, lembrando a pergunta que você fez nos momentos iniciais desse podcast, medida, né? Deste montão de carbono que pode ser sequestrado, a gente fala, mas vamos traduzir, essa mesa é um sequestro de carbono, né? Tem tanto carbono aqui para pouco nitrogênio, ela é sólida. E essa arte da cafeicultura é sequestrar isso no solo. Imagina você que na humanidade até 1 metro no solo pode sequestrar 4 vezes a emissão da humanidade toda. Então está na agricultura a solução de sequestro. E não colocando nessa discussão pagamento por serviços ambientais, pagamento por carbono, mas colocando muito mais a linha de raciocínio do produtor estar alinhado, estar no ponto comercial, no relacionamento comercial com as empresas de alimentos, de torrefação, que vão fazer essa mudança e que já são parceiras do Brasil e que já anunciaram os seus compromissos para 2030, 2050. Empresas sempre à frente do nosso tempo que entenderam a necessidade dessa transformação. Então, o desafio é aliar o tempo dos diferentes segmentos. De novo, não é um pecado o produtor estar num tempo diferente da indústria. É um pecado a gente não entender isso e criar um ambiente adequado para que tudo se encaixe e esse trem possa andar. Quando eu comecei a vir ao Cerrado, em 84, não tinha tanto comprador de café. E hoje, nos vários hotéis aqui, são diferentes missões da Europa, do Japão, da Coreia, dos Estados Unidos, né? Então, é um turbilhão de ideias. E por que a gente fica se perguntando, né? Porque virou uma região do saber, uma região da tecnologia, uma região da inovação. Hoje tivemos visitando a produção on-farm de uma fazenda interessante, que não é só café, mas o nível de seriedade lá, o nível de comprometimento, de boas práticas para evitar a contaminação, coletando o TMT, que são os micro-organismos da mata, apurando eles para aplicar. Tudo, a resposta está aos nossos pés. A natureza ela está muito perto da gente. A gente tem que ter abertura para sentir a natureza. A agricultura regenerativa é copiar a natureza. Legal. E para o cafeicultor, né, o produtor que está nos assistindo agora que não adotou ainda as práticas regenerativas, qual o conselho, o que é que você diria para esse cafeicultor? Vá com calma,
mas vai com muita pressa pelo conhecimento. Conhecer mais não é pecado, cometer um pequeno erro não é pecado, não é um erro, um pequeno erro. Procure se orientar, procure o seu técnico, converse com as suas famílias, com seus amigos, vá visitar, né? A gente fala, o mineiro fala, né? Cachorro que anda acha osso. Então é importante, tem tanta tecnologia, dias de campo, campos de demonstração, e muitos produtores que estão avançados. Não tenha vergonha de ter dúvidas, né? Às vezes, quando a gente fala de biologia, de micro-organismos, a gente não vê, né? Bactéria a gente vê menos que fungo, fungo ainda dá para ver. Mas converse mais, teste mais, sem, contudo, abrir mão da sua ceticismo, pragmatismo, conservadorismo, que é normal, né? E pouco a pouco, colocando dentro da sua calma e do seu conforto essa transformação. Ela tem que acontecer, cafeicultor, dentro da sua família. Quando você se deitar e dormir bem e se sentir tranquilo com isso, pouco a pouco. Muito obrigada. Chegamos ao fim desse Safras de Histórias. Eu estou, assim, encantada com o aprendizado. Muito obrigada, Eduardo, mais uma vez. Você que é um parceiro aqui da cooperativa, da Expocacé. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada. E essa caneca é sua, um presente nosso para todos os nossos participantes aqui do Safras de Histórias. O Safra de Histórias é legal. E vamos cultivar o futuro hoje para que ele aconteça amanhã de forma sustentável via agricultura regenerativa. Com certeza. Muito Muito obrigado, obrigada. uma honra para mim também. Obrigada.